Nós iremos deixar por um momento a série que nós estamos pregando sobre adoração, e há uma razão especial para isso, não é verdade? Há uma razão especial hoje de deixarmos a série sobre adoração e falarmos diretamente e sobre o assunto do dia. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e essa mensagem tem como objetivo fortalecer a vida de cada pai aqui presente, mas as irmãs também, as irmãs, mulheres, fiquem atentas que a mensagem do Senhor é para todos nós hoje à noite. Amém? Homens e mulheres, pais e mães e filhos, é para todos nós hoje à noite. Abra sua Bíblia então, todas já estão abertas. Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá mal-rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor que nos abençoe, que nos use, que fale conosco por meio da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O legado de um homem de Deus, o legado de um homem de Deus. Há um salmo, ou melhor, um provérbios que todos nós conhecemos, é o Provérbios 31. Provérbios 31 fala do poema da mulher virtuosa. Podemos dizer que o Salmo 112 faz par com o Salmo, com Provérbios 31. Provérbios 31 diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Mas o Salmo 112 que nós acabamos de ler diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então note que os dois temem ao Senhor. Lá no Provérbios 31, a mulher é louvada. E no Salmo 112, o homem é bem-aventurado. Então eu creio que esse é o casal que Deus procura. Uma mulher que teme e é louvada, e o homem que teme e que é bem-aventurado. Amém? Este salmo, meus amados irmãos, ele vai destacar alguns requisitos do homem que teme ao Senhor. Mas ele não traz somente os requisitos de um homem que teme ao Senhor. Ele também traz para nós os resultados que se pode esperar em temer ao Senhor. Ele traz também o benefício que há quando o homem ou a mulher escolhe temer ao Senhor. Porque há benefícios. Nós vamos ver neste salmo. Então, nesses dias dos pais, meus irmãos, eu quero convidar os pais, em especial, e todos nós hoje à noite, a se alegrar. E não somente se alegrar, mas renovar estes requisitos de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor.
Amém? Nos alegrar hoje à noite. Poxa, eu temo ao Senhor e hoje à noite eu me sinto tão alegre. E hoje à noite eu quero renovar esses requisitos desse homem e dessa mulher. Mas também hoje à noite vamos louvar a Deus. Porque eu creio que ao olharmos para alguns resultados para a vida do homem e da mulher que teme ao Senhor, para olharmos para esses resultados, você vai identificar, você vai dizer, eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado isso no meu lar, na minha família. Eu tenho experimentado isso. Então, não somente se alegrar e renovar, mas hoje também é um momento de nós louvarmos a Deus por nos darmos a alegria de sermos participantes dos benefícios de temer a Deus, de viver com Deus, de caminhar com Deus. Amém? Os requisitos de quem teme a Deus. E é interessante, irmãos, que o Salmo vai trazer para nós de que o homem que teme a Deus, ele investe em 3 eternos, 3 coisas eternas. Aquele que teme a Deus investe. E uma vez que o homem que teme a Deus investe nesse eterno, ele garante um legado desse investimento. O que é um legado? O legado é algo transmitido ou é algo adquirido? Nós adquirimos alguns legados, mas nós também não só adquirimos, nós temos o privilégio de transmitir esse legado também. Então, estes investimentos eternos que o homem que teme a Deus investe, ninguém pode tirar de nós. Nem a morte, nem a vida, ninguém pode tirar de nós. Qual é o primeiro eterno que o homem que teme a Deus investe? O primeiro eterno, amados irmãos, está no verso 1. Olha o verso 1 do Salmo 112. Ele diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse é o primeiro eterno. O homem que teme ao Senhor, ele anda com Deus, ele investe em Deus. E quando nós falamos de investir em Deus, ou caminhar com Deus, nós fazemos isso de 2 maneiras. A primeira maneira que nós andamos com Deus é temendo a Deus. Veja aí o Salmo 111, verso 10, é o salmo anterior, o verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para a sempre. Então, o temor do Senhor é um conceito que marca a vida sábia. O temor do Senhor é a marca do homem que busca e que adquire a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é a ideia de viver-se na presença do Senhor. O temor do Senhor significa adquirir a perspectiva dele sobre tudo o que acontece. Isso é natural. Por que é natural? Conforme você vai vivendo com uma pessoa, obviamente, Sidney, você começa a adquirir a perspectiva dessa pessoa para a sua vida. Havia muitas coisas que quando eu casei, eu não comia, mas eu fui convivendo com a irmã Luciana e ela comigo, talvez muita coisa que ela não comia, ela passou a comer. Por quê? Por causa da convivência, ano. E assim é com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós começamos a olhar as coisas na perspectiva de Deus. É uma intimidade, é um caminhar com Deus. E essa decisão foi uma decisão consistente do nosso coração.
de submeter à sua vontade e de caminhar com Ele. Então, andar com Deus é temer a Deus. Mas é uma outra maneira que nós andamos com Deus. Está no verso 7 do Salmo. A parte B, a última parte do Salmo, vai dizer, vou ler o verso 7 todo. Não temerá mal rumores, o seu coração está firme. Olha a última parte do Salmo. Confiando no Senhor. O homem que anda com Deus, ele teme a Deus e ele confia em Deus. O homem que teme ao Senhor, ele é resoluto na sua confiança ao Senhor. Ele confia no seu Deus. Aconteça o que acontecer, ele está confiante no seu Deus. Ele não vacila na sua fé. Ele está ciente da sua capacidade, que sem ele nada pode fazer. Ele é consciente de que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus para ser um bom esposo, para ser um bom pai. Ele confia e depende de Deus para tomar as decisões que ele precisa tomar. Ele depende e precisa de Deus para os desafios, para as orientações que ele precisa dar. Ele compreende de que ele precisa e confia em Deus diante dos reveses da vida, diante das enfermidades que chegam até a sua vida e a vida da sua família. O homem que anda com Deus, ele teme a Deus, ele confia de que a sua vida e a vida da sua família está nas mãos do Senhor. Mas não somente na doença, mas também na perda. Porque a perda não chega somente, ou melhor, a perda chega para todas as pessoas. Ele confia e depende de Deus nos momentos de lágrimas, nos momentos de dor, momentos de incertezas. O homem que anda com Deus, ele confia e teme o seu Deus. Amém? Então esse é o primeiro eterno. O homem que confia no Senhor, ele tem esse requisito. Ele anda com Deus. Esse é o primeiro eterno. Mas há um segundo eterno no texto. O homem que teme ao Senhor, ele ama a palavra de Deus. Veja o versículo 1, vamos até lá. Versículo 1, parte B do versículo 1, do verso 1. Vai dizer, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Esse é o segundo eterno que o homem que teme a Deus investe. Ele investe na palavra de Deus. Ele tem prazer, ele se alegra com a palavra. Ele se compraz com a palavra. Ele ama a palavra, ele se deleita na palavra. Ele tem prazer. Quando alguém diz para ele, vamos estudar a Bíblia, ele diz, só se for agora. Eu estou pronto, né? Vamos participar de um estudo bíblico? Ele diz, demorou, cara. Eu estou pronto. Eu quero. Porque eu amo a palavra. Eu quero estudar. Eu quero conhecer. Ontem, na reunião de casais, foi tão bonito. A Luciana fez uma pergunta para um tempo de brincadeiras, né? Porque tem o nosso tempo de descontração, a gente ri bastante. E uma das perguntas que a Luciana fez para algumas pessoas foi: o que você quer aprender, mais aprender, que você ainda não aprendeu? Eu achei bonito o Jefferson falando, eu quero aprender mais a palavra de Deus. E eu achei bonito também a resposta do irmão Antônio, onde ele está. Quando a Luciana perguntou para ele, o que o senhor quer mais aprender, o que o senhor ainda não aprendeu? Ele disse, eu quero aprender a orar. E todas as respostas foram muito boas. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus é aquela que nos guia para a vida. E nós, como homens de Deus, nós dependemos da palavra para liderar a nossa família. Nós dependemos da palavra para tomar decisões.
Decisões que sejam pautadas na palavra de Deus. Nós precisamos, com a ajuda e dependência de Deus, nos esforçar para aprender da palavra e praticar a palavra de Deus. Amém? Então este é o segundo eterno. É o segundo eterno que o homem que teme ao Senhor investe. Primeiro, ele investe em caminhar com Deus. Segundo, ele investe em conhecer a palavra de Deus. Mas eu disse que era três eterno. Por confiar em Deus, por andar com Deus, por observar a palavra de Deus, esse homem que teme a Deus, ele começa a valorizar aquilo que é importante para Deus. Ele começa a enxergar da maneira que Deus enxerga. E o que é importante para Deus, meus irmãos? Que nós, quando nós começamos a andar com Ele, nós começamos a adquirir e que é eterno. Veja, verso 4. Parte B do Salmo, do verso. Ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. Agora ele vai falar, ele é piedoso, é misericordioso e justo. Veja o verso 5. O homem bom se compadece. O verso 9, a parte A do verso 9. Ele espalhou, deu aos necessitados. O que esse homem começa a observar que Deus observa, que é mais importante? Pessoas. Ele está falando que o salmista, ele começou a ser piedoso e misericordioso e justo. Ele está dizendo que o homem que anda com Deus, ele se compadece. Ele está dizendo que o homem que anda com Deus, ele ajudou, espalhou e deu aos necessitados. Nós começamos a olhar para as pessoas como Deus olha. Deus olha para o homem com uma alma eterna. É certo de que o homem é mortal, mas o homem tem uma alma eterna. É assim que Deus olha para as nossas vidas. E quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a olhar para as pessoas e olhar para elas, para as suas necessidades. Ele tem o coração aberto para servir e abençoar. Ele busca, ele cria oportunidade para ser generoso. Ele não procura ser servido, mas ele serve, ele quer edificar. Ele coloca os seus olhos em pessoas. Meus amados irmãos, muitas vezes nós perdemos tanto tempo com coisas materiais e esquecemos de pessoas. Nós ainda estamos, vamos dizer, num contexto de família. Ontem tivemos um encontro de casais, hoje é dia dos pais, né? Vamos dizer que ainda estamos num ambiente familiar. Como nós podemos pecar dentro de casa de valorizar mais as coisas materiais do que as pessoas que estão ao nosso lado? Como nós podemos dar mais atenção para algo material e não estarmos atentos às necessidades da esposa, dos filhos? O homem que teme ao Senhor, ele começa a valorizar pessoas. Pessoas. Uma vez eu escutei uma mensagem do pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou, diante da sua igreja, ele disse, meus irmãos, o nosso negócio é gente. Nosso negócio é gente, meus irmãos. Nosso negócio, né? É lógico que nós precisamos cuidar do nosso templo, é onde nós se reúne. Mas tudo isso aqui vai ficar quando Jesus voltar. O nosso negócio é gente. São pessoas. E o homem que teme a Deus, o homem que confia em Deus, o homem que está na palavra, um dos requisitos eternos que ele começa a olhar, ele esquece o material e começa a se ocupar e investir em pessoas.
Agora, essa vida só é possível através de Cristo Jesus. Por quê? Porque o nosso coração, queridos, ele não busca esses investimentos. O meu coração não busca andar com Deus, o meu coração não busca ir para a palavra, e muito menos com pessoas. O meu coração é egoísta, é o pecador. Mas quando Jesus entrou nas nossas vidas, Ele mudou o nosso alvo, Ele mudou o nosso coração. Então, como eu posso melhorar esses requisitos na minha vida? Como eu posso andar mais com Deus? Como eu posso mais estar na palavra? Se voltando para Jesus. Se colocando diante de Jesus toda manhã: Senhor Jesus, eu quero ter um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, é a vida de Jesus em nós. É cada dia das nossas vidas nos lançarmos diante da cruz do nosso Salvador, para que venhamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então esses são os 3 requisitos. Mas eu disse também, para concluir hoje à noite, que estes salmos traz para nós os resultados. Há resultados, meus amados irmãos, quando nós tememos a Deus. E o salmo vai destacar isso. A bênção para nós desfrutarmos. Quando nós andamos com Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós amamos a sua palavra, quando nós, pelo Senhor, começamos a nos preocupar com pessoas, vai haver resultados na nossa vida. E eu vou dar esses resultados para você, e você vai dizer: eu tenho experimentado esse resultado. Agradeça a Deus hoje à noite, louvo a Deus por esses resultados. Amém? Só que os requisitos são 3. São 3, já vimos. Os resultados são 6. É o dobro? É isso, irmã Angélica? É o dobro. Isso é natural, irmãos. Isso é natural quando nós nos entregamos ao Senhor. Sempre nós iremos receber mais. Sempre vamos ter o dobro. Servir a Deus, temer a Deus, significa sempre receber o dobro, o triplo, quádruplo da parte do Senhor. É a mesma coisa quando você planta, né, irmão Zizi, um pé de milho. Você coloca lá quantos caroços? Talvez um carocinho, né, de milho. E de repente sai um pé de milho. Daquele pé de milho, quantas espigas mais ou menos? 4 espigas. Mas naquelas espigas, quantos milhos? Sai uma porção. Assim é a obra de Deus. Assim é o nosso investimento com Deus. Quando nós confiamos nele, irmãos, nós sempre vamos receber mais da parte dele. Não que nós não merecemos. Não que merecemos, mas é porque ele é bom e misericordioso para conosco. Vejamos, talvez nós não venhamos ver os 6, mas eu quero dar alguns para os irmãos. O primeiro benefício de um homem que teme a Deus está no verso 2. Veja comigo, Salmo 112, vai dizer assim: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Vamos ler todos juntos? Leiamos. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Meus amados irmãos, muitas das bênçãos desfrutadas pelos nossos filhos é devido à sua fidelidade ao Senhor. E as bênçãos que os seus filhos hão de adquirir da parte do Senhor vai depender também da sua fidelidade. Pastor, mas o meu filho é esforçado? É lógico que é. A minha filha é esforçada. A minha outra filha é esforçada. Claro que é.
Deus tem cuidado deles, Deus tem aberto portas, Deus tem livrado. Sabe por que muitas vezes Deus faz isso na vida dos nossos filhos? Devido à sua fidelidade ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eles podem trabalhar, eles podem lutar, eles podem ser filhos honestos, e são filhos honestos, eles podem ser filhos trabalhadores, eles podem ser bons filhos, e são bons filhos. Mas todas as bênçãos que têm caído sobre a vida deles, vêm do Senhor. Vêm do Senhor. Um dos privilégios, amados irmãos, de temer ao Senhor é ter a descendência abençoada pelo Senhor. É ver os nossos filhos ser cuidados pelo Senhor. E é por isso que me motiva cada dia a estar firme em Deus, porque a minha fidelidade, por amor, Deus vai cuidar da minha filha. Deus vai cuidar dos seus filhos. Mas quando nós nos desviamos do Senhor, parece que tudo vira uma bagunça. Não é isso? A maior bênção ainda é de ver os nossos filhos andando na verdade. Você também pode alcançar isso. E eu quero dizer para vocês, pais e mães aqui que têm filhos pequenos, queridos, se esmerem em educar os seus filhos. Traga os seus filhos para a igreja, inculque a palavra de Deus no coração deles. Porque nós queremos ter filhos abençoados, mas acima disso nós queremos ter filhos salvos. Amém? Mas e para nós que já temos filhos grandes? E já lutamos educando eles no caminho do Senhor, e infelizmente hoje eles podem estar distantes. Continue orando, meu irmão e minha irmã. Continue orando, pai. Não desista do seu filho. Continue mantendo um legado dentro da sua casa, um testemunho. Mãe, pai, continue sendo fiel. Deus pode salvá-lo ainda com você em vida, mas talvez Deus pode salvá-lo quando você partir. É obviamente que nós queremos ver isso acontecendo, né? Mas Deus também pode não salvá-lo. Mas você se consagrou e foi fiel ao Senhor. Amém? Segundo benefício, vamos lá, verso 3. Ou melhor, verso 3. Está o segundo benefício. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quem diz amém? Amém. O homem que teme ao Senhor, o homem que anda com o Senhor, o homem que se delicia com a palavra, o homem que tem o coração voltado para pessoas, isso é fruto de um homem que teme ao Senhor, ele é próspero. E eu digo isso em um dos dois termos. Ele é próspero lá no céu, lá na glória, os benefícios espirituais sobre nossas vidas, e eu digo também ele é próspero nas questões relativas. Prosperidade e riqueza há em sua casa. Hoje há muito tempo tem tido uma teologia chamada da teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade tem distorcido esse ensinamento bíblico. Mas existe, amados irmãos, um sentido que na vida daquele que teme a Deus, ele é próspero. Tudo caminha para que ele seja próspero. Primeiramente, devido ao seu estilo de vida. Qual é o estilo de vida de um homem que teme ao Senhor? Ele é justo, ele é sábio. Ele não tem vício. Ele é diligente. Ele é contente com o que tem. Ele não desperdiça os seus bens. Ele não vive uma vida frívola. E, acima de tudo, ele consagra os seus bens ao Senhor. Então, como o homem faz isso, como não pode ser próspero? Como o homem que teme ao Senhor não é próspero? Quando eu olho para a vida de vocês, eu não vejo ninguém mendigando o pão aqui. Pelo contrário, eu vejo irmãos abençoados, eu vejo irmãos aposentados, eu vejo irmãos com seu emprego. Tudo isso é fruto do seu temor ao Senhor. Porque o homem que não teme a Deus, ele pega o seu dinheiro
e de repente não sabe para onde foi. Mas nós pegamos o nosso salário e consagramos ao Senhor. E Deus nos abençoa. E Deus abre as portas. E Deus se faz presente. Vamos para o terceiro benefício do homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele tem um legado eterno. Nós teremos um legado perpétuo para a glória de Deus, amados irmãos. O que nos motiva a buscar ao Senhor? O que nos motiva a buscar ao Senhor, primeiramente, é a sua pessoa. Quem Ele é, Sidney? Nós servimos o único Deus verdadeiro, o Deus Santo, o Criador do céu e da terra. Segundo, o que nos motiva a buscar o Senhor é o que Ele fez por nós. Ele enviou seu filho morreu na cruz. Mas há um terceiro e não menos importante, o nosso legado eterno, a nossa promessa. E o Salmo vai enfatizar de que aquele que teme ao Senhor, ele tem um legado eterno. Aquele que vive e caminha com o Senhor, ele tem um legado eterno. Versículo 3, verso 3, a parte B do versículo. Veja o que diz, vamos ler todo o verso 3. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, olha só, e a sua justiça permanece para sempre. Agora o verso 6, a parte B do verso 6. Porque nunca será abalado o justo, estará em memória eterna. Verso 9. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus. É para sempre. Temos uma memória eterna, um legado eterno. E é interessante, irmãos, que a ideia de um legado eterno sempre foi a grande motivação do homem do mundo, de nós aqui dessa terra. Por quê? O Salmo 49, não precisa abrir, diz que o homem pensam que viverão para sempre. Eles compram casas, eles compram terra e chegam a dar a seus nomes próprios às suas propriedades. Enquanto nós buscamos um legado eterno com Cristo, o homem daqui busca um legado terreno e eterno aqui. Tanto que você não vê sepultura feita de papelão. Você vê sepultura ou sepulcro feito de quê? De cimento. Para que está ali. Vai ficar ali para sempre. Ele quer ter um legado eterno. Se fosse de papelão, ele desfazia e acabou e ninguém lembraria mais. Mas o que teme a Deus, ele não tem um legado terreno. Pelo contrário, ele tem um legado eterno. Para o justo, o maior legado é ter o seu nome escrito no livro da vida. As únicas riquezas que temos nesse momento são as que nós investimos em nossa herança eterna. Meus amados irmãos, ao morrermos, cada um de nós desejaremos ter investido menos nessa terra. Ao morrermos, cada um de nós, se tivermos essa capacidade de raciocinar, nós vamos pensar, puxa vida, como eu perdi tempo investindo naquela terra. Porque onde nós vamos deixar tudo. E é no céu onde teremos o que reteremos para sempre. É lá, não é aqui. Temos benefício de um legado eterno para a glória do Senhor. Quarto benefício, versículo 4. Diz, ao justo nasce luz nas trevas. O que significa isso? Significa de que aquele que teme a Deus, ele tem direção na sua vida. É como nós pudéssemos dizer para o justo a luz no final do túnel. O homem que teme a Deus tem a orientação de Deus. Ele não fica perdido, ele não fica confuso. Pelo contrário, ele guia os cegos. Os que temem a Deus é guiado pelo Senhor e pastor do Salmo 23. Recitemos o Salmo 23.
O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O homem que teme ao Senhor, ele tem o Senhor como seu pastor. Ele não vive perdido. Não, ele sabe para onde vai. E ele não vai sozinho, ele vai com o Senhor. Quinto benefício, o homem que teme a Deus tem estabilidade, apesar das más notícias. O homem que teme a Deus, ele não é isento de más notícias, de forma alguma. Mas, quando as más notícias chegam, ele não se abala. Ele consegue descansar o seu coração no Senhor. Veja o que o salmista diz no verso 6, a parte A do verso 6, ele diz, leiamos, porque nunca será abalado. A parte B do verso 7, não temerá maus rumores. A parte A do verso 8, o seu coração está bem firmado, ele não temerá. A parte B do verso 8, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Eles têm estabilidade. Todos estão caindo, todos estão desesperados, todos estão lutando, tirando o cabelo. Mas aquele que teme ao Senhor, ele está resoluto, ele está firme. Eu lembro uma vez, quando é um dia bom para falar sobre isso, quando eu perdi meu pai, alguns irmãos sabem que o meu pai foi alcoólatra. Minha mãe sofreu muito com meu pai. Meu pai bebeu até morrer. O dia que ele morreu, ele estava deitado no sofá. O bar era depois, do outro lado da BR-116, que liga São Paulo a Curitiba. E ele falou para minha mãe, Jona, eu vou sair. E ele saiu. E ele atravessou a BR-116, foi até o bar. E quando ele estava voltando, veio uma carreta e pegou ele. O SAMU teve que pegar o corpo do meu pai com a pá, porque veio uma carreta, passou por cima, e depois veio outra, e depois veio outra. Moeu ele. Eu estava ainda no Pará, fazia um mês que nós estávamos no Pará. E minha sobrinha liga, tio, tenho uma notícia para o senhor. O vô faleceu. E eu estava no Pará, e de repente liga para mim o meu irmão, que não é crente. E eu tive que consolar o meu irmão, porque ele estava inconsolável, estava chorando, estava desesperado, chorando. E é diante dessas situações que a gente conhece aquele que teme, aquele que não teme a Deus. O que teme a Deus, ele confia, ele sabe. Ele tem o Espírito de Deus que o sustenta. Ele tem a presença de Deus. Nós somos, é o que 2 Coríntios capítulo 1 diz, que nós somos consolados pelo Senhor e nós somos capacitados com a consolação do Senhor para poder consolar outros. Oh, que bênção, irmãos! Que diferença que faz Cristo em nossas vidas. Nós temos estabilidade, estamos firmes. E, ultimamente, o homem que teme a Deus, ele recebe honra. Versículo 9. Diz, espalhou e deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força será exaltada em glória. Quem pode dizer amém? O homem que teme ao Senhor, ele receberá honra e reconhecimento como vitorioso. Não que ele procure essa glória para si, meus queridos irmãos,
mas é fruto da bondade e da misericórdia de Deus na sua vida. E é a palavra de Deus se cumprindo, porque a palavra de Deus diz de que quem honra, honra. Se você honrar o Senhor vai te honrar. Esses são os benefícios daquele que teme ao Senhor. Como o Salmo termina? Verso 10, vamos terminar. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Como o Salmo termina? O Salmo termina com um contraste entre os justos e o injusto. Ou seja, tudo que o justo recebe escapa do alcance e das mãos do perverso. Ele termina dizendo de que o injusto, o que não teme a Deus, ele perece sem esperança. Ele perece sem memória, irmãos Zizi. Ele perece no anonimato. E o pior, ele perece eternamente frustrado. Porque o texto diz que há ranger de dentes. Que contraste! Onde nós podemos encontrar isso? No livro de Esther. Quando nós olhamos para a vida de Mardoqueu e Amã. Como terminou Amã? Ou melhor, Mardoqueu? Honrado. Porque ele era justo, ele temia Deus. Todo aquele intento do mal que foi lançado e programado para o matar, Deus reverteu. E o justo Mardoqueu foi honrado. E o injusto Amã foi humilhado. Oh, amados irmãos, o temor do Senhor produz em nós um legado eterno. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês se sintam alegres em temer a Deus. Vocês são bem-aventurados. Muitos desses benefícios aqui vocês têm experimentado. Não porque merecemos, nós temos experimentado, é porque é a graça do Senhor. Quantos têm tido seus filhos cuidados pelo Senhor? Levanta a mão. Quantos de nós tem faltado algo dentro do nosso lar? Nenhum de nós. Deus tem abençoado, tem suprido todos esses benefícios, amados irmãos. Que nesse Dia dos Pais o Senhor nos convida a nos alegrarmos e renovar esses requisitos. Que você possa se sentir encorajado, querido, a continuar andando na presença de Deus, a ser um homem de Deus. Que você se sinta encorajado a continuar voltando para a palavra de Deus. E que você se sinta encorajado a continuar abençoando pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? E que esses resultados sejam vistos mais e mais vezes na minha vida, na sua vida, no nosso lar e na nossa família, para a glória do Senhor. Fiquemos em pé.